Olá, irmãos, estamos aqui de volta e hoje nós queremos falar sobre os dons espirituais. Nós vamos falar sobre os dons espirituais. Nós falamos sobre o batismo do Espírito Santo, estivemos também falando sobre o falar em língua, oração em línguas, né? Que tem dons de língua e também oração espiritual, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais, Dons espirituais. Glória a Deus. Em primeiro lugar, o que são dons espirituais? Nós temos que entender que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Importa que os que adoram, o adorem em verdade e em Espírito. Somente pela verdade do Senhor, pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala no livro de João 16:13, ele fala assim, João 16:13, ele fala, mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Amém. O que é isso? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele os guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Verdade é somente Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a verdade do Senhor. Amém? E Deus tem manifestado o seu poder e autoridade aqui na terra através de seus profetas no Antigo Testamento. Especialmente ele escolhia algumas pessoas e manifestava o poder. Mas a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo, ele realiza a sua obra da salvação, e a partir do Pentecoste, quando ele já realizou a obra da salvação, a partir do Pentecoste, que ele derramou o Espírito Santo a todos que creem no nome de Jesus, que ele começou a derramar a todos, principalmente ele começou a derramar o poder do reino de Deus a todos nós, amém? Nós vivemos aqui na terra, nós somos limitados aqui na terra, nós vivemos esse mundo visível, tangível, mundo físico, mas existe também o mundo espiritual a partir da quarta dimensão, e Deus derrama os poderes e autoridades do reino de Deus aqui na terra, e com isso nos faz presente o reino de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus fala no livro de Marcos 16:20, último capítulo do Evangelho de Marcos. O nosso Senhor Jesus, quando ele se ascendeu ao céu, no verso 20, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, porque depois que ele deu a última grande comissão, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Amém. O nosso Senhor Jesus, ele deu a grande comissão ao Senhor, e ele disse, então os discípulos começaram a sair e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Como? O Senhor já tinha subido. Ele subiu, se ascendeu, está sentado no trono de autoridade. Mas de que forma o Senhor coopera com os seus discípulos? Confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Ou seja, os discípulos saíram em obediência à palavra de Deus, começaram a divulgar o Evangelho, e o Senhor, para provar que estava em espírito com eles, ele confirmava a palavra que eles lançavam através de sinais que acompanhavam. Porque a palavra de Deus tem poder, irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz e corta mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma, espírito, pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus tem poder, e onde a palavra de Deus é corretamente anunciada, o poder, sinais e maravilhas tem que acontecer, tem que manifestar, como prova de que naquela palavra o Senhor está cooperando. Como é que nós podemos saber quando nós estamos divulgando o Evangelho, falando da palavra de Deus, a mensagem? Como é que nós podemos saber se é o Senhor que está cooperando ou não? Ou se não, se está saindo só da minha mente? É quando os sinais e maravilhas acompanham. Por isso que nós temos que sempre estar atentos para que sinais e maravilhas, milagres, sobrenatural aconteçam em minha vida e no nosso ministério sempre. Isso é prova da presença do Espírito Santo de Deus. E o instrumento maior que o Senhor nos deu, depois disso, Ele nos deu os dons espirituais. O que é dom? Dom é presente, é a graça do Senhor, é presente.
dons espirituais. Então, dons espirituais, na realidade, são instrumentos que o Senhor deu para nos auxiliar que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra para todos que creem no teu santo nome de Jesus. Deus não nos abandonou. Esse mundo jaz em trevas, é maligno, jaz no maligno, mas a força do maligno não prevalecerão contra a igreja, diz no livro de Mateus. Não prevalecerão contra a igreja. E com isso também o Senhor nos deu instrumentos, ou seja, armas para a gente poder vencer nesse mundo de trevas aqui, que são dons espirituais. Amém? Em primeiro lugar, os dons espirituais tem vários tipos de dons. Primeiro, na 1 Coríntios, a gente conhece bem, acho que a maioria já conhece, já leu várias vezes. 1 Coríntios 12 fala sobre dons espirituais. Aqui tem vários tipos de dons. Amém? Eu queria ler a partir do verso 1. Eu vou ler de 1 a 11 primeiro. Eu vou ler. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, eram atraídos, né? 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Amém. Aqui fala sobre dons espirituais, especificamente a partir do verso 7 até verso 10, fala sobre os dons sobrenaturais, uma coisa que o homem não consegue fazer. Somente pelo Espírito Santo é feito, é sobrenatural. Amém? Então, existem dons que o Senhor manifesta, e tem dons não sobrenaturais? Tem também. Tem no livro de Romanos, vamos ler rapidamente, mas eu vou concentrar mais sobre os dons sobrenaturais, tá? Romanos 12, capítulo 12, verso 6 em diante. De 6 a 8 eu vou ler. Romanos 12, 6 a 8 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Glória a Deus. Aqui aparecem os outros dons. Os dons são instrumentos de Deus. Amém? Entre os instrumentos que Deus dá a seus filhos amados, como Ele quer, aqui fala que tem dom de profetizar. Ah, mas não tem profetizar no 1 Coríntios 12? Sim, também. Aquilo é profetizar que vem geralmente através de revelação. Mas aqui é profetizar, é voz de comando. É igual 1 Coríntios 14, fala também de profetizar, que é voz de comando. É você lançar a palavra de Deus por inspiração do Espírito Santo. Então, eu mesmo posso profetizar sem ter dom de profecia, por exemplo. Eu posso dizer, eu profetizo na sua vida um ano de vitória nesse ano. Eu profetizo que você e sua família, em sua família não acontecerá nada da maldição, da peste, de coronavírus, em nome de Jesus. Eu estou profetizando a você. Amém? Que esse coronavírus, do jeito que veio, ele irá embora rapidamente. Amém, glória a Deus. Estou profetizando, né? E não foi necessário dons espirituais para fazer isso.
Amém? Então, quem tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, irmão, você sabia que tinha dom de servir? Eu acho que pouca gente quer isso, né? A gente fala até, o servo que serve, serve, né? O servo que não serve, não serve. Nós temos que saber servir aos outros. Todos devemos servir, ter um espírito de servidão, de humildade. Tanto que nosso Senhor Jesus, ele pegou e lavou os pés de seus discípulos, não é isso? Isso é servir. Jesus mostrou a humildade em servir aos outros. Então, da mesma forma, existe o serviço. Só que aqui existe o dom de servir. A pessoa tem dom para isso. Então, isso é dom, irmão. Então, use, porque é um instrumento que Deus deu e realmente Deus vai te abençoar e cobrar, porque os dons, Deus cobra depois, ok? E outra, Romanos 11, 29 fala, o chamado e os dons são irrevogáveis. Irmãos, tem algumas pessoas que têm dons sobrenaturais e falam assim, mas não era isso que eu queria. Irmãos, é presente de Deus, não faça isso. Mas esse dom é o menor de todos. Irmão, não existe dom menor, dom maior. Tudo é um presente valioso do nosso Senhor Jesus, amém? Então, e outra, tem gente que fala assim, mas eu não uso esse dom, eu vou pedir para revogar. Eu já vi muita gente falando isso, eu pedi para Deus levar esse dom. Irmãos, não façam isso é oração contrária. Romanos 11, 19, vamos ler rapidamente, 11, 19, uma página anterior, fala assim, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis, irmãos, não pode se revogar. Então, o que você tem que fazer? Senhor, muito obrigado pelos dons, mas me dá sabedoria, discernimento, paciência e a tua sabedoria, principalmente, para poder usar os dons para a edificação da sua igreja. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a forma correta de você se deparar com um dom que Deus te deu. Amém? Então, existe o dom de servir. Se é ensinar, verso 7 eu estou lendo ainda, se é ensinar, Romanos 12, verso 7 ainda, se é ensinar, ensina. Tem gente que tem dom de ensinar. Tem gente que sabe muito, mas não sabe ensinar. Às vezes, quando quer ensinar, atrapalha tudo. Agora, tem gente que o que ele sabe, ele ensina. Então, tem dom de ensino. Irmãos, toda liderança deve pedir o dom de ensino, pastores, liderança. E mesmo não sendo, você tem que ter dom de ensinar. Peça, a palavra de Deus fala para você pedir. 8, se é dar ânimo, e assim faça. Tem gente que tem dom de animar. De repente a gente está meio assim, e de repente chega um irmão e começa a alegrar o ambiente, dá um ânimo, dá uma injeção de ânimo, né? É um dom de dar ânimo. Então existe o dom de dar ânimo às pessoas. Se é contribuir, que assim contribua generosamente. Amém. Tem gente que, claro, oferta, dízimos, depois a gente vai falar só sobre finanças também. Oferta, dízimo, tem tudo isso. Mas tem gente que tem dom de contribuir. Eu conheço várias pessoas assim, irmãos. Várias pessoas têm dom de contribuir. Além de oferta, dízimo, ele cria ofertas alçadas e também ajudar o próximo. E sempre que a igreja precisa de alguma coisa, é um voluntário. Não, eu quero semear nessa obra, eu quero semear para isso. Irmãos, tem muita gente assim. E olha, de todas as pessoas que eu conheço que são generosos em contribuir, parece que acaba o dinheiro dele, né? Que nada. As pessoas que mais contribuem, mais têm. Isso é uma matemática do reino de Deus, irmãos. Quanto mais você dá, mais você recebe. No mundo não, no mundo é o contrário, porque é mundo, o mundo jaz no maligno. No mundo, você tem que segurar, você tem que guardar, tem que poupar, senão você fica sem dinheiro. Não. No mundo espiritual não, é o contrário. Dê e lhe será dado. Então, tem gente que tem dom de contribuir. Eu conheço várias pessoas que realmente semeiam, contribuem muito e Deus sempre enche até sobrar. Sempre. São as pessoas que têm mais em fartura. Amém? Se é contribuir, contribua generosamente. Aqui não fala contribua como você quer, não. Ele fala
contribua generosamente. E se exercer liderança, que a exerça com zelo. Tem gente que já nasceu com esse espírito de liderança. É um dom que Deus te deu, sim. Você tem que aperfeiçoar, tem que moldar e usar. Então, tem gente que tem espírito de liderança. Não que todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que ser cabeça, não. Tem gente que tem espírito de liderança, tem dom de liderança. Então, esse deve ser o líder, sim. Amém? Agora, tem gente que tem liderança e não quer exercer liderança. Aí é pior, aí não pode. Então, nós temos que exercer a liderança porque é um dom. E se é mostrar misericórdia, que o assim faça com alegria. Amém? Tem gente que tem dom de mostrar misericórdia. Glória a Deus. Misericórdia é o que quer? Misericórdia é aquele que mexe você por dentro, que você transfere em ação. Tem gente que sente uma pena. Ah, que pena, você sente, mas não coloca a sua ação. Misericórdia é aquele que parte para a ação. Por isso que as pessoas falaram, filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de mim. É o quê? Faça alguma coisa comigo. Né? Senhor, tenha pena de mim. Não. Misericórdia é que está pedindo uma ação. Ele vem com uma ação, uma reação daquele ato que você vê. Então, mostrar misericórdia, que assim faça com alegria. Todos os dons são instrumentos maravilhosos do nosso Senhor Jesus. Tem que se fazer com zelo e com a excelência, em alegria. Amém? Em alegria. Que é diferente de talento. Talentos são habilidades. Deus deu habilidade, talento para fazer tabernáculo, habilidade para mexer com tecido, com madeira, para talhar madeira, essas coisas são talentos, habilidades. Tem talento para tocar instrumentos, sabe? Tem vários tipos de talento também. Mas é um pouquinho diferente. Mas o importante, ao invés de você ficar analisando, é você obedecer. Se você tem, use para a edificação da igreja. Amém? Voltando no 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler a partir do 4. 1 Coríntios 12, verso 4 em diante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém. Como a gente viu aí também, tem vários tipos de dons. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ah, glória a Deus. Você percebeu que tem vários tipos de ministério diferentes? Várias igrejas diferentes, com as cores diferentes. Eu costumo dizer cores diferentes porque algumas pessoas falam, não, aquela igreja é errada, essa igreja é boa, aquela... Não existe igreja boa, ruim, certo, errado, não. Toda a igreja que confessa o nome de Jesus é a igreja do Senhor. Porque existem diferentes tipos de ministérios. Diferente tipo de ministério. Então, tem ministério que enfatiza numa coisa, outro ministério enfatiza em outra coisa. Por exemplo, nosso ministério, pelo que eu estou entendendo nesse fim dos tempos agora, é tempo de nós nos prepararmos para o fim dos tempos, é para preparar a noiva de Jesus, é para acordar noivas que estão dormindo, é evangelizar, fazer discípulos e formar noiva de Jesus. Por isso que nós entendemos que o carro-chefe, claro que tem que ter tudo, o amor, misericórdia, perdão, tudo que do evangelho tem que ter. Mas o carro-chefe, a cor do nosso ministério, se alguém perguntar qual é a visão do seu ministério, eu digo, é uma igreja que se esforça para preparar a noiva de Jesus. Amém? Agora, tem igreja que o ênfase maior é só na adoração. Não que não tenha adoração aqui também, né? Existem o carro-chefe diferente. Amém? Então, existem ministérios diferentes. Por isso, também, você não tem desculpa de, não tem igreja boa para mim. Primeiro que igreja não é feito para você, né? Não é para você. Mas você pode escolher procurar uma igreja que você se sinta melhor. Claro, nenhuma igreja foi feita para te agradar. Amém? A igreja não existe para te agradar. A igreja é o corpo de Cristo para que a força das trevas não prevaleça contra a igreja do Senhor. Claro, mas você pode escolher uma igreja que você se sinta melhor, né? Então, se é uma igreja que você não se sente bem, apesar de não estar errado, que não tem muito a ver com você, então vá para outra igreja, claro,
abençoa o pastor, pede a bênção e vai para outra igreja. Você tem essa liberdade, né? Só não pode dizer que não tinha igreja para ir. Graças a Deus, ainda bem que no Brasil tem mais igreja do que bar na esquina, né? Então tem tudo que é tipo de igreja, irmãos. Então procure uma igreja e tem que ir. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Você tem que ter se você não tem uma igreja que você está servindo, precisa ter, porque precisa ter um ministério, igreja que te dá cobertura espiritual, pastores e líderes que te dão cobertura espiritual, que oram por você. Isso é muito importante. Por isso que há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. Há diferentes formas de atuação, glória a Deus, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Irmãos, o verso 6 é tremendo. Há diferentes formas de atuação. Eu digo isso, graças a Deus o Senhor tem usado muito a minha vida também. Eu já preguei muitas, centenas de igrejas, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, em várias partes do mundo, pela graça e misericórdia do Senhor. E o que eu tenho observado, cada igreja, cada ministério tem forma diferente de atuação. E cada pessoa tem formas diferentes de atuação. É que às vezes as pessoas incorrem no erro, porque, mas está manifestando de forma diferente. Não, daquele jeito está errado, tem que ser igual eu, sabe? Ou pelo que você viu. Não, mas o que eu vi outro dia não era assim, mas ele está manifestando de forma diferente. Irmãos, há diferentes formas de atuação. Quando a pessoa vai receber o batismo do Espírito Santo, quando vai orar, quando vem a presença do Senhor, quando vem a unção do Espírito Santo, tem gente que prefere ficar quietinho, sentado, orando. Agora tem gente que quando vem o Espírito Santo, quando desce, começa a chorar. Tem gente que quando vem o Espírito Santo, ele começa a dar gargalhada. Tem gente que quando vem, já levanta, começa a rodopiar, dar sapateada. Glória a Deus. Eu conheci um irmão outra vez, que quando vinha a presença do Senhor, esse irmão virava um rolo compressor. Ele deitava e saía rolando para todo que é lugar. Então parecia a polícia, se tivesse gente no caminho, derrubava todo mundo. Mas é uma forma de atuação diferente, não é que é uma forma de atuação errada. Claro que tem gente que dá uma forçada um pouco, né? A gente tem que dar uma segurada também. Porque às vezes tem gente que faz isso para chamar atenção. Eu percebo que tem algumas igrejas que, para eles, ficou essa conotação, essa ideia de que a pessoa só está cheia quando você começa a dançar e rodopiar, e sapatear. E quem está sentado não está recebendo. Aonde na Bíblia está isso? Irmãos, esteja você rodopiando ou não, esteja sentado, quieto, ou esteja chorando ou rindo, às vezes a unção pode ser maior ainda. Então a gente não pode julgar pela aparência, pela forma de atuação do Espírito Santo, que depende do ministério, depende da igreja e depende da pessoa também. Então a forma de atuação é diferente. Tanto que eu estava numa igreja pequena, tinha umas 50 pessoas só, e a gente estava querendo ministrar curas e batismo do Espírito Santo, e as crianças, tinha umas 15 crianças querendo receber o batismo do Espírito Santo. A gente sempre ministra isso, onde a gente vai, as crianças recebem sim. Na realidade, as crianças recebem mais rápido. E tinha crianças pequenas também, e só que antes disso, tinha alguns irmãos assim, rodopiando, sabe? Glória a Deus, glória a Deus. Só que naquele momento tinha muitas crianças, o espaço era pequeno. Aí eu pedi para os irmãos, tudo é por ordem e decência, e outra, não é nada desenfreado, fora do seu controle. Às vezes a pessoa, mas eu não tive controle. Irmão, então vigia, porque dá para controlar. Claro, existem raras exceções e algumas vezes, 1 ou 2 vezes na vida, que você não teve controle, sim. Mas se isso acontece todo dia, irmão, aí vigia, tem que ver. Tem que ver se é de Deus mesmo, porque dá para controlar. E naquela igreja eu falei, irmãos, eu vou ministrar curas e batismo do Espírito Santo. Normalmente eu deixo bem à vontade, porque é de Deus.
Eu deixo bem à vontade, deixa dar liberdade ao Espírito Santo. Só que naquele dia eu falei, olha, aqui o espaço é pequeno. E tem pouco espaço, tem muitas crianças pequenas aqui, crianças de 4 anos, 6 anos, para ser batizados no Espírito Santo. E todos depois saíram falando língua assim, né? Glória a Deus, aleluia. Aconteceu aqui em Osasco, em São Paulo. Então o que acontece? Eu pedi para os irmãos, neste momento que nós vamos ministrar, o Espírito Santo está neste lugar, vai tocar em todos, a unção vai ser tremenda sim, mas neste momento eu peço para aqueles irmãos que ficam rodopiando, sapateando, saindo, dá uma controlada. Você consegue controlar sim. E não é por isso que você vai deixar de receber também. Você vai receber do mesmo jeito, estando parado. Então, por favor, dá uma controlada. Amém? E aquele dia correu sem nenhuma incidência. Foi tudo tranquilo, mas desceu a unção do Espírito Santo. Todos que estavam ali foram batizados no Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Crianças pequenas saíram falando em línguas, muita gente curada, liberta, glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Às vezes, Deus, nós temos essa liberdade, aqui mesmo a gente dá liberdade. Você pode fazer o que quiser, né? O que o Espírito Santo te inspirar pode fazer. Isso quer dizer que existem formas diferentes de atuação, diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo. O Deus mas é mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, primeira regra, nós temos que saber respeitar o próximo. E mesmo que seja diferente de tudo que você viu na sua vida, tem que saber aceitar. Porque teve gente que foi batizado no Espírito Santo, mas de uma forma sobrenatural, que veio um fogo e ele começou a tremer tudo, começou a falar em língua, não conseguiu parar de falar. E ele acha que todo mundo tem que ser da mesma forma. Não. Eu recebi tranquilo, estava bem consciente, sabia o que estava fazendo, eu sabia onde estava, e de repente o pastor que estava ministrando falou, olha, abre a boca e fala em línguas agora. E eu abri a boca e falei em língua. Eu não senti nada, né? E muita gente ao meu redor recebeu assim. Então, existem formas diferentes de atuação, né? Então, nós temos que saber respeitar os outros, o próximo também, e saber, principalmente, para que servem os dons. Não é para você aparecer na frente dos outros, não é para ganhar dinheiro com isso, não é para você medir a sua fé. Olha, estou recebendo mais do que você, viu? Não, não é nada disso. Não é para isso. Os dons não é para isso, irmãos. Os dons servem para a edificação da igreja, única e tão somente. Não é para ganhar dinheiro com isso, não é para medir a sua fé com os outros, não é para dizer que você está recebendo mais, não é para entrar em competição com os outros. Tudo isso não vem de Deus. Única e exclusivamente os dons servem para edificação das igrejas, que fala na 1 Coríntios 14, amém? Então é para edificação das igrejas. Eu queria analisar rapidamente os tipos de dons que está no 1 Coríntios capítulo 12. Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Amém. Para a edificação da igreja, né? 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. É livro de Tiago 1,5. Tiago 1,5. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, irmãos, durante anos e anos eu pedi todos os dias, Senhor, sabedoria, a sua sabedoria. Inclusive, sabedoria, Deus já deu a todos, na realidade, de forma geral, né? Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ser feito à imagem e à semelhança de Deus, quer dizer, Deus é Espírito. Então, existem as qualidades do nosso Senhor Jesus, que é a sua santidade, a justiça e a sabedoria, principalmente, acima de todos. Então, uma das características do nosso Senhor Jesus é a sabedoria. Então, você tem que pedir sabedoria ao Senhor. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas você quer algo maior, de uma intensidade maior, então peça dom da sabedoria. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar palavras para você falar. Tem um momento que a gente fala e a gente fica assustado com a gente mesmo, né? Porque Deus dá umas palavras de sabedoria que a gente fica assustado.
Porque Deus dá palavra de sabedoria a você, a forma de pensar diferente. Quando você dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, e quando tem dom, quando começa a fluir os dons, você fala com sabedoria, com um dom de sabedoria, uma intensidade maior. Inclusive aqui também fala da fé, e no capítulo 12 fala sobre amor. Existe o amor de Deus, existe dom do amor também. Peça dom do amor. Tem algumas coisas que não está aqui, mas pode pedir também. Então, mais do que uma sabedoria simples que Deus te deu, que você é feito à imagem e à semelhança de Deus, existe dom da sabedoria. Amém? Então, Deus dá sabedoria, não é inteligência desse mundo, irmãos. Não é inteligência desse mundo. Na realidade, a inteligência desse mundo não vai entender nunca. As coisas de Deus é para enganar os sábios deste mundo. A sabedoria de Deus está muito acima disso, porque isso vem do reino de Deus sobre sua vida. Então, se você tem falta de sabedoria, peça. Olha, irmãos, eu pedi durante anos, e continuo pedindo ainda a mesma sabedoria. Às vezes eu peço, Senhor, a mesma sabedoria de Salomão, porque a palavra de Deus fala que até então não havia ninguém mais sábio do que Salomão nessa terra. Senhor, eu quero em porção dobrada ainda. Amém? Peça em porção dobrada, o dom da sabedoria Deus te dá. Amém? Então isso é sabedoria que fala no versículo 8. No 8 ainda, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? É conhecimento da palavra de Deus? Também pode ser, mas na realidade não é isso. A palavra de conhecimento é que a tradução em português ficou assim, não tem uma palavra exata para expressar palavra de conhecimento, mas dá para entender de outra forma assim. Quando o Espírito Santo começa a agir, quando tem uma revelação, te dá conhecimento das coisas que acontecem do mundo espiritual neste mundo. Tudo que acontece aqui é coisa do reino de Deus, que acontece na 4ª dimensão, 5ª dimensão, e nos é exteriorizado aqui. Amém? Então, nos dá conhecimento do mundo espiritual para a gente aplicar no mundo físico. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem esse dom, nosso grupo também tem algumas pessoas que têm esse dom também. Então, quando a gente vai fazer visita, normalmente eu faço o possível para levar os discípulos, pessoas que fazem discipulado, para treinar também. Então, quando a gente vai visitar uma casa, de repente o irmão, aquela irmã, ele estava bem. E quando a gente está a caminho, a gente vai orando para abençoar aquela família toda, onde a gente vai visitar. E de repente algum irmão fala assim, pastor, de repente eu estou com uma dor aqui, sei lá, uma dor na perna. Eu não tenho dor na perna, mas eu estou sentindo muita dor aqui no joelho direito. O que é isso? Isso é palavra de conhecimento. Sabe o que é? Essa casa onde a gente vai visitar, com certeza tem alguma pessoa que precisa receber cura no joelho direito. Deus te torna conhecido o problema que a pessoa tem. Amém? Eu tenho certeza que muitos já experimentaram isso. Às vezes a gente não sabe o que acontece. De repente, eu não tinha isso. Quando eu estou na igreja, as pessoas vêm, começam a vir, e eu começo a passar mal, começo a sentir dor de cabeça, começo a sentir tontura. Muitas vezes pode ser um ataque do inimigo também, mas aí você manda sair. Se é ataque do inimigo, irmão, se você de repente está sentindo dor de cabeça, tontura, põe a mão e fala, saia em nome de Jesus. Tem que sair. Mas você está orando e a dor continua. Isso é porque isso é palavra de conhecimento. Muitas vezes que alguma pessoa ali está sofrendo isso lá. Então, quando é assim, experimente falar, por acaso, alguém está sentindo uma dor assim? Normalmente sempre tem uma pessoa assim. Amém? Aí a pessoa vai dizer, nossa, eu estou sentindo a mesma dor. Então a dor não é sua, era daquela pessoa. E se você ora por aquela pessoa, por isso que você tem que ministrar naquela pessoa. Quando você ora por aquela pessoa, a dor cessa na hora. Isso é comprovação de que foi palavra de conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Amém? Por isso que muitas vezes a dor não é sua. Quando você está querendo vir para a igreja, de repente você começa a sentir as dores. Será que é ataque do inimigo? Pode até ser, então repreende, manda sair. Mas se esse problema continua, alguém está sentindo a mesma coisa. Isso fica muito evidente quando você vai receber visita de alguém ou você vai visitar algum lugar. Fica muito evidente, irmão. De repente você não tinha essa dor. Por que eu estou sentindo dor no ombro? Eu não tenho dor no ombro, eu não tenho problema disso. Aí você de repente sente muita dor. Aí o que você faz? Por acaso alguém está sentindo uma dor no ombro assim?
Aí sempre tem uma pessoa. E quando você ora, irmãos, a dor cessa na hora, porque você cumpriu a palavra de Deus. Então, palavra de conhecimento do versículo 8 é isso, te torna conhecido. Ou de repente você está num lugar, você sente uma angústia, uma tristeza muito grande. Às vezes Deus está te dando um conhecimento de que aquele lugar... Eu estava no México, fazendo um trabalho missionário no México, entrei numa igreja, irmãos. Na hora que entrei na igreja, nunca tinha meio acontecido aquilo. Era uma tarde, porque eu ia pregar naquela noite, mas entrei à tarde para conhecer a igreja. Irmão, senti uma tristeza muito grande, muito grande. Eu comecei a chorar ali. E eu falei, por que eu estou fazendo aqui? Eu estou chorando, por que eu estou chorando? Mas não estou triste. Não estou triste. Mas deu um aperto no coração, uma tristeza assim, profunda que vem. O Espírito Santo estava falando. É o sentimento do Espírito Santo naquele lugar. Depois eu vim a perceber que naquela igreja que a gente ia ministrar curas, e as pessoas não criam nessas coisas por causa de algumas doutrinas errôneas. Isso entristece muito o Espírito Santo de Deus. Inclusive foi naquela igreja que eu dei várias vezes testemunho, uma criança de 11 anos que era paralítico da cintura para baixo, de nascença, 11 anos de idade, que veio na cadeira de rodas. No dia seguinte nós oramos por ele. Na hora ele não andou, mas o Espírito Santo tocou nele. E no dia seguinte ele veio andando sozinho. E mesmo assim a igreja, os pastores ficaram quietos. Tanto que o prefeito que ficou sabendo, um secretário veio me buscar. E o prefeito queria me ver. Uma cidade pequena chamada cidade de Valladolid, na região de Yucatán, no México. E ali o prefeito perguntou para mim se eu era curandeiro, porque ele ficou sabendo que a criança foi curada. Eu falei, eu não sou curandeiro, porque tem muito curandeiro naquela região. Eu falei, eu sou missionário. Ele falou, olha, eu quero que você cure todos. Eu falei, amém, sim, eu faço, desde que você arrume o local. Eles montaram um palco em praça pública, a prefeitura, e nós fizemos campanha ali, muita gente foi curado, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Houve muita cura, libertação, batismo do Espírito Santo, o mover de Deus excepcional. Irmãos, quando a pessoa não crê, Deus levanta os outros para fazer a obra. Inclusive o prefeito de lá, de Valladolid, não era evangélico. Ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador naquele dia e foi batizado no Espírito Santo naquele dia, e ele estava começando a falar em língua naquele dia, e no mesmo dia ele apresentou mais 2 prefeitos amigos de outras cidades que nós fomos ministrar, no total 5 cidades naquela região. O que é isso? É quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar. Então, tem lugar também que você sente isso, tem lugar que você sente mais peso, menos peso. Isso é dom, irmãos, isso é palavra de conhecimento. Não é que você está triste, você está sentindo a mesma coisa que o Espírito Santo sente naquele lugar. Ou você está sentindo a mesma dor daquela pessoa. De repente você está orando por algum irmão, irmã, você sente aquela angústia ou raiva de repente. O que é isso? Aquele irmão está tendo muita raiva, não está liberando perdão. Então é para você saber. Deus está dando palavra de conhecimento para você saber ministrar especificamente naquele problema, naquela pessoa. Amém? Então a palavra de conhecimento, verso 8, fala sobre isso. 9. A outro, fé. Amém. Pelo mesmo Espírito existe o dom da fé. Existe fé que nós temos que crer, existe o dom da fé. A palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza das coisas que não vemos, é a prova das coisas que existem. A fé é você crer no sobrenatural. Você crê numa coisa que você não vê. Isso é ato de fé. E sem obra, a fé sem a obra, ela é morta. Não só nós temos que ter a fé, nós temos que exercer a fé. A fé é a base de tudo, irmãos. Claro, nós temos que tomar muito cuidado. A fé não pode ser fé em qualquer coisa. Por exemplo, você vai no aeroporto e a aeromoça, aquela moça elegante, chega para você e fala, olha, entre no nosso avião. Esse avião é muito seguro, até agora nunca caiu. Só que você vê a asa quebrada com rachadura, vazando óleo. Você entraria nesse avião? Ah, mas eu tenho fé. Você tem que ter fé, irmão. Exerça fé e entra. Irmão, aí é burrice. Claro, e em casos excepcionais, casos excepcionais pode até Deus fazer milagre com isso, sim. Eu já ouvi um testemunho de um pastor que ele estava numa missão
urgente, ele tinha que ir uns 50 quilômetros de carro e já estava acendendo a gasolina estava acabando, e a gasolina estava lá no fim mesmo, e tinha sobrado poucos litros, e ele tinha que ir, e ele começou a orar, sobrenatural, e foi, o carro não parou, né? Então, tem casos excepcionais, mas você não precisa exercer a fé onde as coisas não são mesmo, né? Às vezes é burrice. Claro que é diferente quando Deus te convoca, é outra coisa. Se Deus te convoca, o sobrenatural de Deus, você não precisa nem entender, apenas obedeça. Quando é a palavra de Deus, obedeça e vai. Amém? Então nós temos que exercer a fé, e não é só, eu creio, não. Você tem que colocar em prática da fé. Mas mais do que fé, eu tive um período da minha vida, eu queria ter fé, mas não dava. Às vezes, realmente é incrível. O que é incrível? É incrível, não dá para crer. A palavra incrível quer dizer isso, né? Tem coisas que são críveis e incríveis, né? Então, não dá para crer. Aí o Espírito Santo falou, olha, você pediu o dom da fé, eu quero te dar esse dom da fé. Irmãos, peça a Deus o dom da fé. Você vai ter a fé de uma forma, mas de uma forma que quando você ora pelos doentes, se a pessoa não é curada, você acha estranho. Ué, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que ele não é curado? Né? Porque a fé é 100%. Você pode adquirir a fé 100%. E olha, não adianta você dizer que tem fé 100%, você tem que exercer. Isso acontece através da obediência e a justiça de Deus. Não é o conhecimento da palavra, não é ouvir a palavra, é você exercer a palavra, colocar em prática. Aí sim a fé vem se aperfeiçoando na sua vida. Irmãos, não é de uma hora para outra, Senhor, me dá fé, opa, agora já tenho fé. Não é assim, irmãos. Você tem que exercer a fé, vai se aperfeiçoando. Por isso que no livro de Coríntios também fala várias vezes, nossa fé tem que ser aperfeiçoada, tem que ser desenvolvida. Na medida da fé, você vai exercendo a fé. Chega uma hora que ele chega no auge, que é um dom da fé, é pelo dom, aí fica mais fácil. Então, peça o dom da fé. Dom da fé. Você crer tudo que é de Deus, mesmo que seja absurdo o que vem de Deus, você crê. E as coisas acontecem na sua vida e você vive no sobrenatural, o extraordinário de Deus. Nós pregamos sobre isso esse domingo de manhã também. Jesus convida você para mergulhar nas profundezas, para experimentar o extraordinário de Deus. Você vai experimentar o extraordinário de Deus quando exerce a fé e o dom da fé. Então, verso 9, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar pelo único Espírito. Existem duas formas de curar também, né? De forma geral, primeiro que é o mandamento de Deus, imporão as mãos sobre doentes e serão curados. Esses sinais acompanharão os que crerem, imporão as mãos sobre doentes e serão curados. Isso é pela voz de comando, pela obediência. Mas tem pessoas que têm dom de curar. Onde ele coloca a mão, as pessoas são curadas. Esse é um dom especial que Deus dá, não é a todos, mas você pode pedir sim. É um dom de cura. Se você tem dom de cura, irmão, tem que exercer até o final de sua vida, né? É dom de cura. Então, é cura sobrenatural que Deus usa através de dons. Mas se eu não tenho dom de cura, eu posso exercer cura? Sim. Inclusive, você pode atingir a plenitude de cura através da unção. Se você continuar obedecendo, a unção vem fluindo, a unção vai aumentando, e mesmo que você não tenha dom de cura, pela unção que você adquiriu, onde você coloca as mãos, as pessoas são curadas. A unção é desenvolvida, é aperfeiçoada também, com a constante prática da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é constante prática, é constante obediência à palavra de Deus. Você adquire a unção também transferida pelos ministérios, pastores, e você exercendo continuamente em obediência, a unção vai aumentando, e onde você coloca a mão,
também é curado. Nesse caso, nem é preciso ter dom de cura. Isso é o que todos podemos fazer. Então, no discipulado, a gente não tem como ensinar o dom de cura. O sujeito recebeu ou não recebeu, então não tem como a gente dar o dom para ele. Então, mas o que nós podemos fazer? Ensinar a obediência prática de cura, imporão as mãos sobre doentes, porque esses sinais acompanharam os que crerem. Aí sim, você, pela constante obediência, a unção vem aumentando na sua vida. Por isso que no nosso discipulado a gente tem esse treinamento de cura também, porque tem que exercer. E toda vez que a gente vai ministrar, as pessoas acompanham e exercem, e acontece a cura pela unção, pela obediência. Então, existem duas formas de curar. Um é pelo dom, que nem todos é dado, mas com dom. A intensidade de Deus vem na forma de dom, e outro é pela obediência à palavra. Imporão as mãos sobre doentes e serão curados. Amém? Então, existe dom de cura. Todos deveriam pedir esse dom, sim. Porque não há a forma melhor do que você exercer cura quando você vai fazer visitas, você vai evangelizar. Então, graças a Deus, Deus tem me levado para pregar no Japão, na África, nos Estados Unidos, no México, em outros lugares, outros países. E primeiras coisas que a gente fazia era a cura, que nem eu falei agora do México, a cura. Lá nos Estados Unidos também, quando aconteceu a cura, as pessoas vieram. Na África, irmãos, quando começou a acontecer cura, eles começaram a chamar amigos, parentes muçulmanos, que eles começaram a entrar dentro da igreja, pegava na minha mão, colocava na cabeça dele, falando, não, eu não tenho poder, a palavra de Deus tem poder, é pelo nome de Jesus, você tem que aceitar esse Jesus. Eles aceitavam Jesus e eram curados. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus opera milagre através de curas, sinais e maravilhas, para despertar o espírito das pessoas. A cura, sinais e maravilhas, irmãos, serve para despertar, para convencer a crer no nome de Jesus. Amém? Então, é um instrumento primordial e fundamental para a evangelização. O foco é a evangelização. O foco não é cura. O foco é evangelização, é salvar a alma, fazer a pessoa confessar o nome de Jesus. Inclusive lá no México, quando a prefeitura colocou bancada, colocou quase 1.500 cadeiras e estava quase cheio ali. As pessoas, porque a prefeitura fez a convocação de todo mundo para ver as pessoas doentes, e ali todo mundo já queria receber a cura. Eu falei, não, isso vai acontecer através do nome de Jesus, e você tem que aceitar o nome de Jesus. A primeira coisa que nós fizemos falar do Evangelho, e para a pessoa, fiz o apelo para todos aceitarem Jesus. Mas como eles já tinham ouvido sobre o milagre, todos queriam aceitar Jesus, irmãos. Fica fácil quando tem cura, sinais e maravilha. E todo mundo colocou a mão e repetiu a oração de apelo, aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Glória a Deus. A cura, irmão, na realidade é uma isca para pegar peixe. Não pode parar só no evento. Muita gente faz muitos eventos de louvor, disso, daquilo, e não tem apelo. Eu acho muito estranho isso, na realidade. O principal, as pessoas estão reunidas, seja para louvar, seja para qualquer coisa, para distribuir alimento, tem que fazer o apelo, irmãos. Eu vejo assim, no nosso ministério nós ensinamos assim, todo evento tem que ser para ganhar almas ao Senhor Jesus. Esse é o principal, amém? 10. A outro, o poder para operar milagres. Ué, o que é isso? O outro era para curar. Isso aqui é para operar milagres, de todas as formas. Não só cura, mas o milagre. Milagre de finanças. Olha quantos milagres de finanças aconteceu aqui também, que a gente pode contar. Milagres sobrenatural de Deus acontecendo. Milagre de situações, de casamentos renovados, restaurados, milagres. E milagre sobrenatural, o pó de ouro caindo, a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai no monte orar, Senhor, vem com sua glória neste lugar e acende este lugar, operar milagres. Milagres, Senhor, nos dá chuva, tudo isso para operar milagre. Você pode pedir dom? Sim, pode pedir dom, sim, para operar milagres, não somente cura, mas milagres, atos sobrenaturais, em nome de Jesus, amém? A outro, profecia.
Isso é pelo dom. Mas normalmente a pessoa que tem dom de profecia, eu estou no versículo 10 ainda, profecia vem acompanhado de revelação. Através de revelação a pessoa vai profetizando. Deus revela uma coisa e você profetiza. Claro, irmãos, mais uma vez, os profetas têm que passar por escola de profetas, tem que ser moldado na palavra de Deus, tem que ser tratado no caráter, tudo isso tem que passar por uma libertação, irmãos, para que possa profetizar. E outra, não saia profetizando por aí, tem que ter a essência, ordem e decência. Ordem e decência. Por isso que na nossa igreja mesmo, quem tem dom de profecia, eu não deixo profetizar na vida de ninguém, irmão. Tem que passar para mim primeiro. Eu sou pastor, eu filtro e eu vejo se é para passar ou não, porque tem algumas revelações que não é para falar. Tem revelações que você tem que ter sabedoria para falar, não pode falar direto. Isso vem dividir a igreja. Os profetas antigamente, eles existiam para o rei, para as autoridades. A profeta não é autoridade, irmão. Por isso está cheio de profeta que não quer se sujeitar à autoridade da igreja, ao pastor. Tem profeta solto por aí. Irmãos, não é de Deus não, tá? Todo profeta tem que estar sujeito a alguma autoridade. Tem que reportar a autoridade. Na igreja, irmãos, profeta tem que reportar ao pastor. E o pastor, que é a autoridade, vai decidir como vai ser. Se o pastor errar, Deus vai julgar o pastor. Amém? Profeta, eu costumo dizer aqui no nosso discipulado, o profeta é igual carteiro. Carteiro recebeu mensagem, ele repassa e pronto, acabou. Esse é o papel do profeta. O profeta não tem que abrir a carta, ele lê a carta e ele querer agir. Não, não pode. Imagina, carteiro faz isso. Ele pega a sua carta e abre. Uau, o que é? Não, não pode. Não pode. O carteiro só tem que entregar, independente do conteúdo. E outra, o profeta não pode dizer ao pastor, faça isso ou faça aquilo. Nós tivemos um caso que tinha profeta, que Deus revelava as coisas e falava. E depois a pessoa parou de falar. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Por que você não está falando mais? Ah, porque eu falei e o pastor não faz nada? Irmão, Deus, tem coisa que Deus só fala para os pastores. Deus mostra o quadro geral para os pastores. É como se fosse um mosaico, um quebra-cabeça. E Deus não mostra tudo para um profeta, não. De forma alguma. Não pense, Deus fala comigo, Deus falou comigo, eu sei o que tem que fazer. Irmão, Deus não mostra tudo para um profeta, não. De jeito nenhum. Nós temos vários profetas aqui. Uma coisa que eu percebo, para um mostrar uma coisa, para outro mostrar outra coisa. E muitas vezes são peças importantes de quebra-cabeça no quadro que Deus já mostrou para mim. 90% das coisas que o profeta traz de revelação são coisas que Deus já me falou. É para confirmar, irmãos. Ou é alguma peça de quebra-cabeça que está faltando. Então, muitas vezes o profeta só tem uma peça de quebra-cabeça, você não vai saber o que é isso. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter ordem e decência. Existe princípio de autoridade, irmãos. Tem que estar debaixo do princípio de autoridade. Senão as coisas não funcionam, não, irmãos. Tem que ter ordem e decência através do princípio de autoridade. Então, através do princípio de autoridade, o pastor é que vai decidir o que vai fazer. Se ele está errado, Deus vai julgar ele, irmãos. O profeta tem que fazer papel de profeta, que é carteiro, entregou e acabou. Ele não tem que mandar fazer isso ou aquilo. Tem um exemplo muito grande, muito precioso na palavra de Deus, que os profetas, inclusive as filhas do Filipe, o profeta falou para o Paulo, olha, não vá a Jerusalém, porque vão te prender. Ele pegou, teve o profeta que tirou o cinto dele, amarrou as mãos, olha, é isso que Deus está mostrando, então não vá. Essa revelação era de Deus? Era de Deus, porque Deus já havia falado para o Paulo, que você será preso, amarrado, mas vá para divulgar para as autoridades. E o Paulo sabia disso. Paulo sabia muito bem, isso era uma confirmação do que Deus havia falado para o Paulo. Só que os profetas, não entendendo isso, eles julgaram só pelo que eles viram. Não, ele viu mostrando, preso. Irmão, eu já sei que eu vou ser preso, é para isso que eu vou, porque Deus está mandando ir, porque eu vou ser preso mesmo assim, eu tenho que fazer a minha obra lá.
E Paulo sabia muito disso, muito bem disso. O Paulo já tinha o desenho maior, sabia. Só que o profeta, só vindo aquilo lá, ele já queria fazer o quê? Paulo não vai. Estava dando voz de comando para o Paulo, não pode. Estava mandando Paulo não ir, sendo que é para ir. Isso era confirmação. Paulo sabia muito bem, por isso que fala, por que vocês estão me entristecendo desse jeito? Né? Muitas vezes por não entender o desenho maior. Irmão, mais uma vez, não é para julgar e criticar os profetas não, irmãos. É para aperfeiçoar, para fazer a obra com excelência. Profeta, irmãos, não é autoridade. Profeta não é autoridade. Não tem poder de decisão. Não tem poder de tomar rumo. Se você tem dom de profecia, você não pode mandar ou desmandar nas pessoas. Você tem que entregar a sua autoridade da sua igreja. Se você é profeta que não tem igreja, já está errado, irmãos. Você tem que procurar uma igreja, se sujeitar à autoridade. Essa é a primeira lição de humildade. Essa é a primeira tarefa de um profeta. Profeta tem que estar sujeito à autoridade. Os profetas antigos estavam sujeitos aos reis. É a mesma coisa. E profeta tem que falar. Tem profeta que se omite e fica com medo, porque é por causa do conteúdo. Imagina, o carteiro vai deixar de entregar a carta, porque ele leu a carta, era uma intimação para ir na delegacia, estou com medo, então não vou entregar. Irmão, onde já se viu isso? Profeta é carteiro. Entrega a carta e acabou. Não importa o que está escrito na carta. Porque quem vai decidir é a autoridade. Amém? Amém? Eu estou falando isso porque eu vi muitos problemas com profetas, com profecia, que dividiu a igreja, dividem pessoas, igrejas. Falta de ordem, falta de princípios de sabedoria, de autoridade, irmãos. Isso é sabedoria de Deus. Amém? Nós temos que seguir a palavra de Deus. Amém? A outro, discernimento de espíritos. Não somente pastores, líderes, todos devem pedir discernimento de espíritos. Outra coisa, tem gente que só pede discernimento, né? Ele não quer ler a Bíblia, não quer ouvir a palavra de Deus. Como é que, irmão, vai ter discernimento, mesmo tendo recebido o dom? Como é que vai usar o dom de discernimento se não tem parâmetro para discernir o que é certo e errado? Se você não tem a verdade da palavra de Deus? Quem tem dom de discernimento, mais do que ninguém, tem que ler mais e tem que ter mais conhecimento da palavra de Deus, porque o discernimento tem que vir através de um parâmetro, a verdade do Senhor, que é a palavra de Deus. Teve irmãos que falaram, pastor, eu quero ter discernimento. Você está lendo a palavra, irmão? Não está lendo, como é que vai ter discernimento? Né? Vai do seu coração, vai da sua cabeça? Qual é o parâmetro para discernir se é certo ou errado? Onde está a linha de certo e errado? Isso é a palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra de Deus, quer ter discernimento? Impossível. Impossível. Aí não tem como ajudar. Então, discernimento vem através de ler e ouvir a palavra de Deus. Não as revelações, não as profetadas por aí. Não livros, irmãos, escritos por homens, não. Na palavra de Deus. É a verdade. Quando você tem a verdade, você tem discernimento. Inclusive, achei muito interessante, eu vi uma reportagem, acho que foi no Discovery, nos Estados Unidos, o maior problema do Banco Central americano são cédulas falsas. A gente sabe que a cédula mais falsificada é o dólar americano, né? Então, o que acontece? Lá no Banco Central americano, eles tinham catalogado mais de 300 tipos de cédulas falsificadas de todas as partes do mundo. E ali tem uns especialistas só de olhar assim de longe, pá, é verdadeiro, é falso, falso. Só de tocar a pessoa já sabia. E eles estavam mostrando como é que se faz esse tipo de treinamento dessas pessoas, que é para discernir o que é certo, o que é o falso e verdadeiro. Sabe como é que eles fazem? Eles levam num acampamento, eles ficam confinados durante 6 meses, e ali não tem contato com ninguém, só entre eles lá, para fazer treinamento. E no treinamento, sabe o que eles aprendem lá, irmãos?
Ele não fica estudando todas as cédulas falsas. Porque se for assim, vai ter que estudar a vida inteira, porque a vida inteira vai aparecer novas cédulas falsas. Não, não, não. Durante esses 6 meses, eles não têm contato com nenhuma cédula falsa. Nenhuma. Eles só aprendem a fazer cédula verdadeira. O irmão entendeu, né? Eles aprendem desde a escolha do papel, o tipo de tinta, tipo de impressão, como é feito, os segredos que é feito uma cédula verdadeira do Banco Central. Então, eles, em 6 meses, eles ficam um dia inteiro só estudando e vendo, mexendo o papel, somente cédula verdadeira. Nenhuma nota falsa, nenhuma, porque não precisa. Você precisa ter somente a verdade do Senhor. E depois de 6 meses de treinamento só na cédula verdadeira, que eles se tornam especialistas, são experts na cédula verdadeira. Então, cédula verdadeira, só de tocar eles já sabem, de olhar de longe já sabem. Então, como é que começa a discernir? Olha, tudo que não for verdadeiro é falso, não interessa de onde vem. Tudo que não é verdadeiro é falso, irmão. Isso quer dizer que eles têm parâmetro da verdade, o que é verdadeiro. Os irmãos estão entendendo, né? Você tem que passar por um treinamento da palavra de Deus. Se você é expert na palavra de Deus, pelo Espírito Santo, não é teologia, doutrina, não. É palavra de Deus. Aí sim você tem discernimento. Tudo que não é palavra é falso, irmãos. Aí fica fácil. E teve uma época que eu fiquei estudando outras religiões, várias religiões, o que eles falam. Eu queria saber, entender, para discernir qual que é verdadeiro ou não. Irmão, tem um monte de religião por aí. Para que eu vou ficar sabendo? Basta saber a palavra de Deus. E tudo que não é verdade é mentira. Então fica fácil. Amém? Então o discernimento é isso. Há outro discernimento de espíritos. Aí sim, pelo Espírito Santo, a gente consegue discernir, mesmo que não esteja especificado na palavra de Deus. Quando a gente ouve pelo Espírito, a gente tem discernimento se é de Deus ou não. Amém? Isso é pela prática da palavra de Deus, você se edificar através de falar em línguas, que nós falamos na aula passada também, que é discernimento de espírito. E outro, variedade de línguas. Então, dependendo da situação, Deus dá variedade de língua. Nós estávamos ministrando, já faz mais de 10 anos, lá em Passos, do Rio Grande do Sul, de repente uma irmã começou a falar em inglês, fluentemente. Eu falei, por que ela fica falando em inglês? Ela quer mostrar que fala inglês, falava bem inglês. Aí depois que eu fiquei sabendo que ela nunca falou, nunca aprendeu inglês. No dia seguinte o pai dela veio dar o testemunho dizendo que, olha, minha filha nunca aprendeu inglês, mas não sei o que aconteceu ontem na igreja, ela voltou para casa falando inglês. Então tem casos excepcionais que a pessoa recebe variedade de língua. A gente tem relatos de missionários em campos missionários que ele começa a falar em dialetos que nunca aprendeu, tem variedade de línguas, esse é um dom de língua. E a outro, interpretação de línguas. Interpretação, a pessoa ouve você falar em língua, ou línguas, seja o que for. Ah, você está falando isso, da interpretação de idioma. Para que serve isso? Ah, para ver o que ele está falando? Não, é para a edificação da igreja, amém? Então, quando tem interpretação, irmão, não fica fofocando com isso. Fale somente para as autoridades, com autoridade, porque isso vem para edificar a igreja e a vida daquela pessoa, consequentemente a igreja. Então, existe o dom de interpretação de línguas. 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. No último versículo, 12:31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Claro, dá uma lida no capítulo 12 todo, porque existe a ordem e decência, por isso que ele fala de toda a ordem, tem funções na igreja toda. Nós devemos fazer tudo em ordem e decência. E nós devemos sempre buscar, sim. Pode buscar. Pode receber todos os dons, sim. Eu conheço pessoas que têm todos os dons, sim. Você pode buscar, sim. Mas se você buscou, se Deus te deu, você tem que aperfeiçoar e usar, senão Deus vai te julgar, vai te cobrar também. Amém? Então, os dons.
são instrumentos para a edificação da igreja, amém? Glória a Deus. Eu sei que tem muita coisa, mas a gente está falando somente os principais. Se você tem alguma dúvida, pergunta, mande para a gente, tá? Se você tem uma crítica, só construtiva, tá? Crítica destrutiva fica para você mesmo. E crítica para melhorar ainda mais, nós queremos melhorar. Glória a Deus. Então hoje nós vamos ficar por aqui sobre os dons espirituais, amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo nosso encontro. Amém. Deus abençoe todos. Amém.